Olá, vamos bordar? Sejam todos bem-vindos ao canal Tatinha Bordados Variados. Neste vídeo eu resolvi refazer este bordado que mostrei no vídeo de número 32 e foi feito no tecido de vagonite, que é este tecido com estas tramas. E desta vez eu resolvi fazer no tecido de etamine, que é este tecido com os furinhos. Também, neste vídeo, eu só mostro a ponta da vela com o ponto oitinho. Neste, eu mostro tanto com o ponto oitinho e também com esta voltinha, que fica com um detalhe diferente. Também pode ser feito nas cores tradicionais do Natal ou nas cores de sua preferência. A outra opção é a espessura da linha, que neste eu fiz com uma linha de Tex 245, já para este outro eu usei uma linha mais fina de Tex 151. Então agora é só escolher o tecido, as cores e a linha de sua preferência. Este mesmo vídeo tem a versão para destros e para canhotos, e para mudar é só clicar no card acima. A lista de materiais você acompanha agora e também vou deixar na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as novidades. Comente, curta e compartilhe este vídeo à vontade. Como no vídeo anterior, eu fiz no tecido de vagonite, desta vez vou mostrar aqui no tecido etamine, trabalhando na horizontal, passando pelas tramas que estão na vertical do tecido. Este é o meio do meu desenho, é a metade, então eu dobrei esse tecido ao meio e marquei aqui. Então eu vou começar a trabalhar passando a agulha por esta trama e vou dividir a linha ao meio. Então, eu deixo esta linha aqui na espera e vou trabalhar primeiro este lado do tecido. Então, aqui, como eu só vou trabalhar passando a agulha pelas tramas que estão na vertical, eu conto aqui para cima uma, então eu pulo esta, porque esta trama está na horizontal. Então, aqui eu conto uma, duas tramas para cima e passo por duas tramas do tecido. Agora, eu vou descer aqui na mesma direção, passo por esta trama, conto uma, duas tramas para baixo, passo também somente numa trama e de novo uma, duas, e agora vou passar por 12 tramas do tecido. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tramas. E agora vou subir. Então, eu conto uma, duas tramas. Então, aqui eu passo por uma trama. De novo, uma, duas, passo por uma. Aqui, uma, duas e passo por duas tramas do tecido. E agora desço, passo por uma, na mesma direção, embaixo também passo por uma,
E aqui nesta parte, passo por 12 tramas do tecido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora, vou fazer a mesma repetição. Aqui, passo por uma trama, e aqui, 2 tramas. Desço, passo por uma, de novo, e aqui, as 12 tramas do tecido. Que vai ficar assim. Para fazer o outro lado, é só virar o tecido e acompanhar esta parte que já foi feita. Então, aqui, vou passar aqui por uma trama e aqui na parte de baixo, vou passar por 12 tramas do tecido. Agora, vou desvirar. E agora, é só acompanhar e eu vou adiantar terminando toda esta carreira para dar sequência. A primeira carreira na cor amarela ficou assim, e eu usei 2 vezes e meia a medida da linha. E também 2 vezes e meia vai ser para a segunda carreira. Agora, a segunda carreira, eu já posso começar aqui da lateral. E agora, eu vou intercalar com a carreira de cima. Então, eu não venho aqui deixando este espaço. Eu começo aqui na carreira, nessa trama que fica intercalada com a de baixo. E aqui vou passar, neste início, por todas as tramas do tecido. Chegando aqui, eu trabalho até esta trama bem próximo. E aqui, tanto pode contar 1, 2 tramas, contando somente esta trama que fica na vertical, como pode contar também todas as tramas, que aqui no caso ficaria 1, 2, 3, 4. E passo aqui por uma trama. A contagem fica a gosto de cada um. Então, aqui, venho aqui nesta trama, passo por uma trama do tecido, e agora nesta parte de cima, vou passar por 3 tramas do tecido. E agora, vou descer, ficando sempre com a trama aqui na paralela desta de baixo. Passo aqui por uma trama, aqui também por uma trama. E aqui vou passar por 11 tramas do tecido. Ou se você deixou um espaço maior ou menor, também pode fazer a distância entre uma vela e outra da sua preferência. Então, aqui vou passar por todas as tramas do tecido. Até chegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tramas. E agora, eu vou repetir esta sequência. Passo aqui por uma trama.
aqui também por uma trama. Nesta de cima, passo por 3 tramas do tecido. Agora, desço por uma trama, de novo uma trama, e agora aqui vou passar pelas 11 tramas do tecido e vou repetir esta sequência. Vou adiantar e volto para continuar. Com a segunda carreira terminada, ficou assim. Agora, vou usar a cor vermelha para continuar. Aqui também vou acompanhar logo acima, aqui, passando por todas as tramas do tecido. E também vou usar 2 vezes e meia a medida do tecido. Para estas 2 carreiras, o tamanho da linha pode ser até um pouco menor do que 2 vezes e meia a medida do tecido. Mas, para garantir, eu uso 2 vezes e meia. Aqui passo por todas as tramas, até chegar aqui próximo. Nesta parte, venho aqui, passo por uma trama, contando aqui 2 vezes ou acompanhando aqui na diagonal, uma trama. Nesta parte, vou passar por 2 tramas do tecido, e aqui também vou subir 1, 2 tramas e passo por 2 tramas do tecido. Desço passando por 2 tramas. Agora aqui uma trama, e aqui vou passar por todas as tramas do tecido. Dez tramas. E agora, vou repetir esta mesma sequência. Aqui, passo por uma trama, aqui 2 tramas, subo passando também por 2 tramas, desço, passo por 2 tramas, desço uma trama, desço uma trama, e aqui de novo passo por todas as tramas do tecido. Que vai ficando assim. Agora, vou adiantar toda a carreira. Com a terceira carreira terminada, o bordado está assim. E para fazer a quarta carreira, eu vou usar um pouco mais do que 2 vezes e meia a medida do tecido. Então, aqui, nas tramas logo acima, eu passo por todas as tramas, também com a cor vermelha, até chegar aqui próximo. Aqui, passo por uma trama. Aqui, por uma trama. Nesta parte, passo por 2 tramas do tecido. Aqui, passo por 2 tramas do tecido. Aqui na parte de cima, então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 tramas, passo aqui por ela. E aqui vou descer passando pela mesma trama
e na da frente também. Então, volto passando por 2 tramas. No primeiro vídeo, eu fiz deste jeito. Vou repetir mais uma vez. Aqui passo por 2, aqui desço, passando por uma trama, nesta também. E aqui, na parte de baixo, vou passar por todas as tramas do tecido. Esta parte eu refiz do mesmo jeito que fiz o vídeo anterior e vou repetir mais uma vez e depois vou desmanchar para dar uma outra sugestão para fazer esta carreira. Então, aqui eu vou repetir a sequência, passando aqui por uma trama, aqui 2 tramas, e aqui também 2 tramas. Conto 1, 2, 3, 4, passo por uma trama, e aqui faço o ponto oitinho, né? Que vai ficar assim. Duas tramas, uma trama, e aqui todas as tramas. Que o bordado vai ficar assim. Agora, eu vou desmanchar até esta parte para dar mais uma opção de como fazer esta parte de cima. Desmanchei aqui e a próxima opção vai ser assim. Aqui passo por 2 tramas do tecido e ao invés de trabalhar assim para formar o ponto oitinho, eu vou virar a agulha ao contrário. Eu vou passar com a agulha neste sentido. E agora, nesta parte, passo pela mesma trama e na da frente também. Porque aí, ela vai formar esta voltinha. Na parte de baixo, passo por 2 tramas. Aqui, uma trama. E aqui, nesta de baixo, passo por todas as tramas do tecido. Trabalho até aqui próximo, subo passando por uma trama, aqui uma trama, nesta parte 2 tramas, aqui também 2 tramas, e agora conto 1, 2, 3, 4, e não trabalho com a agulha neste sentido, viro ao contrário, passo aqui, na parte de baixo, passo na mesma e na próxima trama também, que vai ficar assim. Passo por 2, aqui por uma, e aqui por todas as tramas do tecido. E vai ficando assim. Vou adiantar e volto para mostrar o laço. A vela ficou assim. Agora, vou fazer o laço e vou usar, a medida da linha vai ser de 2 vezes a medida do tecido.
Desta vez, iniciei a carreira aqui na parte de baixo e venho até esta trama que está na mesma direção desta aqui de cima. E nesta carreira, vou passar por estas duas tramas do tecido. E aqui, na mesma direção desta carreira, vou pular aqui uma trama e vou passar aqui no meio, que está aqui na direção aqui do meio da vela. Passo aqui, de novo passo aqui por estas duas na parte de cima. E agora vou acompanhar esta direção e é a partir daqui que vou passar aqui nesta carreira na parte de baixo. Então, aqui passei por 4 tramas. 5, 6, 7, 8, 9 tramas. Porque já está aqui na mesma direção desta de cima. Aqui passo por 2 tramas. Nesta direção, pulo esta trama, passo na próxima. Aqui na parte de cima, passo por 2 tramas. E de novo aqui na parte de baixo, acompanho esta direção e já passo aqui nesta trama. E agora é só repetir esta mesma sequência, que vai ficando assim. Vou adiantar e volto para fazer a parte de baixo do laço. A primeira parte do laço ficou assim. Agora, também, o tamanho da linha vai ser de 2 vezes e meia a medida do tecido. Venho aqui e vou passar pelas mesmas tramas da primeira carreira aqui do laço. Passo aqui. Até esta trama. Aqui, eu vou contar 2 tramas para baixo, passo por 2 tramas. Em seguida, venho aqui nesta de cima. E agora aqui, vou contar 1, 2, 3, 4 tramas. E venho aqui nesta trama, logo abaixo. Passo por 2 tramas. Com a agulha virada ao contrário, passo aqui na trama do meio. Agora, aqui, eu acompanho esta direção, também passando por 2 tramas. Agora, passo de novo aqui nesta trama do meio. Então, agora, eu vou contar aqui 1, 2 tramas para baixo, e aqui também 1, 2 tramas, porque eu tenho que passar por estas 2 tramas do tecido, mas vou fazer isso passando por baixo das linhas também, que vai ficar assim. Do mesmo jeito, estas 2 linhas ficaram por cima, e estas daqui também tem que ficar. E agora, é só passar por todas as tramas aqui nesta carreira. E o laço vai ficar assim. Mas vou fazer mais uma vez. Então, a partir desta trama, eu conto 1, 2 tramas aqui para baixo, passo por 2 tramas do tecido. Passo aqui pela trama do meio. Agora, venho nesta direção, conto 1, 2, 3, 4 tramas, desço mais uma e pego aqui do lado, passando por 2 tramas do tecido. Agora, com a agulha ao contrário, passo aqui na trama do meio,
o laço deste lado já tá pronto. Agora, vou passar por estas duas tramas que tá aqui ao lado deste laço. Passo pelas duas tramas, volto aqui na trama do meio, conto uma, duas tramas para baixo, uma, duas tramas para frente. Tenho que passar por estas duas tramas e passo também por baixo das linhas trabalhadas, finalizando aqui o laço. Agora é só repetir em todas as velas e, se precisar, é só voltar o vídeo, observando sempre que estas duas linhas do laço fica livre e estas duas também. Agora, com o laço terminado, ficou assim. E caso for fazer algum caminho, faça a emenda sempre aqui nesta parte. Então, agora, para fazer o detalhe, tanto na parte de baixo como na parte de cima, eu vou contar a partir desta trama, contando somente as tramas aqui na vertical, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui nesta parte eu vou passar por todas as tramas em linha reta na carreira inteira. Então, aqui usei um pouco mais de uma medida do tecido. E vou passar com a cor amarela até chegar na outra lateral. Já passei toda a carreira com a cor amarela. Agora, com a cor vermelha, vou usar a medida da linha de 1,5 vezes, a medida do tecido. Venho aqui, passando pelas tramas logo acima desta carreira feita com a cor amarela. Vou passar aqui até chegar na próxima direção da vela. Então, venho aqui, está aqui nesta direção. Agora, eu conto 1, 2 para cima, 1, 2 para o lado e passo por uma trama aqui na parte de cima. Conto 1, 2 para baixo, 1, 2 para o lado, passo por duas tramas aqui na parte de baixo. E vou continuar com esta sequência. 2 para cima, 2 para o lado, passo por uma trama, 2 para baixo, 2 para o lado, passo por duas tramas. Então, aqui, uma trama, embaixo, duas tramas. Que vai ficando assim. Terminei a carreira na cor vermelha. Agora, a próxima carreira, vou começar aqui, logo abaixo da amarela. Também, neste início, passando por todas as tramas do tecido.
até chegar aqui nesta trama, que está na mesma direção desta de cima, e aqui conto 1, 2 tramas para baixo, 1, 2 tramas para frente, passo por uma trama, e aqui 1, 2 para cima, 1, 2 para o lado, na mesma direção da carreira de cima, passo por 2 tramas. Aqui embaixo, 1, 2, 1, 2, passo por uma, e aqui passo por 2. Uma trama embaixo, 2 tramas em cima, e agora é só repetir esta sequência, que vai ficando assim. Também já vou calcular aqui a mesma distância na parte de cima e também já vou adiantar a parte de cima. E o bordado pronto ficou assim. E como é trabalhado somente pelo lado direito, o lado avesso fica sem linha nenhuma. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.